muitos de nós, estás a saber, nascemos aqui na Europa, nunca fomos à terra dos nossos pais. Então, neste momento, já vendemos na Europa ocidental, digamos, quase toda, ou seja, o facto de ter criado a marca fez com que eu fosse a São Tomé o ano passado, sim ou sim. Infelizmente, o modo como muitos de nós africanos, ou descendentes de africanos, acabámos por ir para Portugal, foi à procura de melhores condições de vida. Bem-vindos ao podcast Dica Verbal, assinado por Telmo Simões. Um espaço onde não julgamos, só conversamos. Queremos que seja um espaço nosso, vosso, de todos. Queremos conversas, sem guião, a fluir de forma genuína. Ouçam-nos em Spotify, YouTube e outras plataformas. Apoiem-nos em patreon.com/dicaverbal. Vejam as vantagens de ser patrono e sigam-nos no site dicaverbal.com e no Instagram Dica Verbal. O primeiríssimo podcast Dica Verbal. Tenho a honra e o prazer de ter comigo aqui para participar e já agora obrigado por teres aceito o convite. O fundador da marca de caráter social African. Já agora vejam os produtos dele e da marca em www.afric.com e sigam no Instagram também African_T_T. Acho que disse tudo bem, né? Filipe Anjo, como é que estás? Está tudo bem, como é que estás, Tom? Bem, obrigado. Olha, primeiro de mais, muito obrigado por teres aceito o convite. Para dizer ao pessoal que nos está a ouvir e não sabe, tu foste impecável. Eu sem me conheceres de lado nenhum, eu mandei-te a mensagem pelo Instagram, expliquei-te mais um pouco do conceito e tu disseste logo, está feito, só tenho disponibilidade neste dia, manda este dia a esta hora, estou lá. Então, muito obrigado por isso, Filipe. Epá, eu queria dizer obrigado nós também, porque é bom e para além de ser bom, acho que é ainda mais necessário haver esta conexão e o espalhar da palavra, e espalhar os projetos que a comunidade está a fazer e tudo mais. Então, nós estamos sempre disponíveis para este tipo de iniciativas, tudo que tem a ver com promoção e principalmente progresso, pá, é para contarem connosco. Sem dúvida. E progresso é algo que tu pareces, ou estás a fazer, em minha opinião. Antes de começarmos a falar do conceito da marca em si, diz-me de que zona, eu sei que tu nasceste em Portugal, és filho de São Tomenses, correto? Sim. Diz-me mais ou menos de que zona de Lisboa, da grande Lisboa que és, o quanto tempo estás em Londres e o que te levou a decidir vir para Londres. Se me puderes dar uma breve... Ok. Então, dando aqui uma breve introdução, eu nasci em Lisboa, como já confirmaste, vivi ali durante a zona da linha de Sintra, digamos, seja entre Massamá, Montabrão, conheço bem. Casal de Câmara, Rio de Moro, por exemplo. Então, essa é a minha zona, digamos, de residência, porque eu vivi realmente em vários sítios, estudei em vários sítios. No entanto, o que é que acontece? Eu, com os meus 6 anos de idade, mais o meu pai e o meu irmão, um dos meus irmãos, fomos para Espanha, ou seja, migramos para a Espanha. Okay. Então eu fiz 10 anos da minha vida em Espanha, ou seja, até aos meus 15, 16 anos eu vivi em Espanha e, entretanto, através do futebol, voltei para Lisboa. Na altura fui jogar no Estrela da Amadora. E depois do Estrela, o clube acabou eventualmente, fui por outras equipas na zona e tudo mais. Eventualmente, com 21 anos, acabei por vir para o Reino Unido com uma oportunidade de futebol e assim foi como eu vim para cá. Entretanto, tive que voltar para Portugal para acabar a minha carta, não tinha a carta ainda de condução na altura. Então, depois, eu sempre quis voltar para Londres, porque eu tenho aquela perspectiva que a oportunidade está onde existem várias pessoas, onde existem vários negócios, e achei que Londres, por ser a metrópole que era definitivamente o sítio para se estar. Então eu disse, ok, vou para Londres, vou tentar, e foi assim que eu acabei por vir para cá. Ok. Então, e em que posição é que jogavas? No Estrela da Amadora, ou que posição tens jogado até agora? Qual? Não, defesa central. Defesa central, ok. Defesa central, exato. No entanto, já não jogo, agora estamos em 2020, há 2 anos e meio, 3 anos mais ou menos que eu já não jogo. Inicialmente o que aconteceu? Eu estava cá, quando vim para Londres, os contactos que eu tinha cá não eram os mesmos
que eu tinha, por exemplo, na zona de Liverpool e Manchester, que foi inicialmente para onde eu fui. Então dificultou um pouco a minha integração em termos de arranjar aqui um clube e tudo mais. Consegui, ainda fiz aqui uma época inteira, depois ainda comecei uma segunda época, mas era difícil porque a situação aqui de Londres é o quê? A cidade é muito vasta, ou seja, o território é muito vasto. Sem dúvida. E em termos de viajar para um sítio ou para outro, pode-se demorar muito tempo. Eu não tinha carro na altura, depois eu tinha que trabalhar, como é óbvio, se calhar alguns dos meus colegas tinham, colegas de equipa, como é óbvio, tinham a oportunidade de viver com os pais, não é? Ou eles viviam mais ou menos na zona onde era o clube, ou viviam assim na parte exterior, vamos dizer uma zona 7, zona 6, 5 de Londres. Eu precisava estar no centro, porque o meu trabalho é no centro da cidade. Era o trabalho onde eu estava na altura, era no centro da cidade, então dificultava um pouco. E depois, com a situação de integrar na equipa, integrar na cultura do futebol aqui, depois tive uma lesão no joelho, tive de ficar parado, parei a metade da última época que estava a jogar, depois tentei outra vez, já tinha ganho peso e tudo mais, e feliz ou infelizmente, como eu costumo dizer à minha mãe, eu sou uma pessoa com muitas ideias na cabeça, não que ponha todas as ideias em prática ao mesmo tempo, aprendi isso com o tempo, mas tenho muitas paixões e, para além das paixões que eu tenho, acho que como descendente de africanos principalmente, chegando a um certo patamar na minha vida onde tenho certas condições, acho que é uma responsabilidade minha e do modo geral nossa de give back, de alguma maneira apoiar ou servir de contributo para uma maior e melhor produção no que é o nosso continente africano, no que é a nossa comunidade africana, não por separatismos de olhar, por exemplo, para uma comunidade mais europeia ou asiática e dizer não, somos nós contra vocês, mas eu para estar bem contigo tenho que estar bem comigo. E esse é o princípio que eu tenho como pessoa, é o princípio que eu tenho de ter dentro da minha casa, dentro da minha família e tudo mais, amigos, que assim é que se consegue criar a tal dita harmonia, não é? Nem que seja de eu tenho uma coisa que tu não tens, mas tu tens uma coisa que eu não tenho. E aí criamos troca. Então esse é um dos princípios que eu sigo na minha vida e pronto, foi assim. Assim é que eu acabei por estar aqui em Londres. É interessante o que tu estás a dizer de give back, ou seja, de retribuição, porque eu sou exatamente da mesma opinião que tu. Eu acho que nós estamos aqui neste mundo não só para... Claro, primeiro temos de ser eu e os meus, ou seja, a família, mas eu acho que chega a uma certa altura que tu sentes necessidade de deixar um legado também, não é? Fazer algo também por alguém, não é? Ou seja, eu acho que nós como ser humano crescemos muito mais emocionalmente e a nível de maturidade se fizermos algo também pelos outros, entendes? Infelizmente hoje em dia o mundo está muito egoísta nesse aspecto, cada um pensa só por si, mas sou 100% da tua opinião e concordo 100%. E, por exemplo, o que nós estamos a fazer aqui, este podcast, por exemplo, se um dia alguém chegar perto de ti ou perto de mim e disser, Filipe, olha, ouvi o teu podcast e decidi criar uma marca de roupa ou fazer um projeto ou participar porque inspiraste-me, entendes? Isso já vale a pena o investimento neste podcast, já vale a pena o tempo que nós estamos aqui a conversar, se pelo menos inspirarmos uma pessoa a fazer algo, entendes o que eu estou a dizer? 100%. E então, e o que é que te fez? Tu arrependes de não ter continuado, seja por que motivo for, não precisas dizer, uma carreira de futebol, por exemplo, quando estavas no Estrela da Amadora, achas que podias ter ido mais além? Arrependes de não ter tornado um futebolista profissional a 100%, por exemplo? Ok. Eu não me arrependo. Estou feliz onde eu estou contente. Este é um outro dos lemas que eu tenho comigo mesmo e na vida, que é, seja o que for que eu estiver a fazer, tenho que estar feliz e tenho que ter na minha consciência que realmente tentei. Realmente fui atrás, só para teres uma noção, eu em Lisboa, ou seja, os meus últimos 3, 4 anos, entre os meus 17 aos meus 21 anos praticamente, eu e o meu irmão estivemos a viver sozinhos, ou seja, eu com 17 anos já tinha responsabilidades que praticamente a maior parte dos meus colegas, principalmente na escola, não tinham. Exato. Eu, por exemplo, eu não tinha. Eu com 17 anos não tinha essa responsabilidade. Ok.
no meu caso, eu e o meu irmão tínhamos isso. Nós, por exemplo, tínhamos que preocupar que tínhamos a luz paga em casa, tínhamos que preocupar que tínhamos isto, tínhamos aquilo, etc. E só uma parte aqui, isto não foi por necessidade propriamente, numa de que, ok, não tenho quem me possa apoiar, ou o meu pai, ou a minha mãe. Não, eu e o meu irmão nós tínhamos isso. A minha mãe na altura estava a viver na Suíça, por exemplo, e o meu pai continuava em Espanha, né? No entanto, o que é que acontece? A educação que o meu pai nos deu é, ok, tu chega a uma altura em que já tens as ferramentas necessárias para pôr um pé no caminho, não é? Na tua trajetória, e a partir do momento que fazes isso, tu não esperas por ninguém. Não esperas por mim, não esperas pela tua mãe, não esperas por ninguém, única e exclusivamente porque, volto ao princípio que eu dei inicialmente, que é, tens de estar bem contigo. E o pior que pode acontecer é arrependimentos, que é o que foi a tua pergunta, é arrependimentos principalmente porque, ok, olhaste para a família e não quiseste ir por causa da família, não por questões de saúde ou questões mais especiais e mais específicas de mais peso, mas por questões básicas. Estás habituado a ter a tua mãe em casa a cozinhar para ti e gostas desse conforto, então vais optar por não seguir o caminho correto. Não. O meu pai deu-nos essa educação, estás a ver? Então, com base nisso, eu e o meu irmão, demos a nossa pedra, como se costuma dizer em Portugal, estás a ver? E fizemos os possíveis. Por exemplo, também dancei durante bastante tempo, ou seja, dancei com artistas, fiz moda, estás a ser, ou seja, dentro das artes... És o homem de mil ofícios, não é, Filipe? Epá! Isso é bom, és versátil, né? Mostra que és versátil, isso é bom. Epá, é um pouco por esse lado, estás a ser, de ter versatilidade, ter a possibilidade de fazer um pouco de tudo e ao mesmo tempo de ser bom em algumas coisas e de ter uma presença e principalmente de ganhar as oportunidades. Agora, só que voltando ao futebol, eu não me arrependo, porque primeiro, o modo como eu vim para o Reino Unido foi, eu tive uma chamada numa quarta-feira, apresentaram uma oportunidade numa quarta-feira, eu sexta-feira apanhei o voo para Liverpool. Uau. Não disse a ninguém, disse ao meu irmão, que era com quem eu vivia, disse, olha, João, vai chegar sexta-feira, tinha aqui esta oportunidade, tal. E eu na altura tinha uma equipa onde eu estava a jogar, tinha um trabalho onde eu estava, na altura, né, que eu tinha que trabalhar, e eu disse, não, vou procurar a minha oportunidade, porque não cai todos os dias, não é? Então fiz os meus possíveis. Confesso que foi difícil no início integrar, porque é uma cultura diferente, futebol é um futebol diferente, e para ser sincero eu não estava tão maduro na altura, mentalmente, como jogador, mas foi bom, consegui aproveitar bastante. Tive que voltar para Portugal principalmente pela situação da carta de condução, que era necessário aqui no Reino Unido. Sem dúvida. Quando voltei depois, lá vem, como eu fazia outras coisas também, como eu tinha outras paixões, eu pensei e acreditei mesmo, e estou feliz por ter tomado essa decisão, que é ter vindo para Londres. Então acabei por vir para Londres e digamos que o futebol fechou-se, eu próprio disse, ok, enough, porque o futebol é um curto prazo de tempo e quando eu parei estava com 24, 25 anos mais ou menos, então o que é que acontece? No meio disso eu disse, ok, enough, chega de futebol, tenho outras destas coisas que eu gosto, que tenho paixão por, vou desenvolver essas. E foi assim, basicamente. Olha, e indo já para o tema da tua marca, tu já tinhas em mente, há quanto tempo tu tinhas em mente desenvolver um projeto como esse que tu tens, da marca African? Era algo que, por exemplo, tu em Portugal já pensavas? Foi algo que tu começaste a perceber devido à multiculturalidade de Londres e o facto de Londres ser uma cidade capitalista, não é? Ou seja, haver muita oportunidade de negócio aqui. De onde é que surgiu a ideia para o projeto? Primeiro, depois eu vou-te perguntar que mentes mais em detalhe para quem nos está a ouvir sobre o projeto em si. Mas primeiro diz-me o que é que te inspirou, qual foi a tua inspiração? Criar. Ok. Só para dar uma introdução, em questão ao criar a marca, antes de criar a marca African, eu já tive outros projetos que demos início, não apresentámos o projeto ao mundo, digamos, não chegámos a concluir a fase de criação do projeto e apresentação do projeto, não é? De vários projetos que eu comecei com outras pessoas e tudo mais, mas principalmente o que me inspirou foi, ponto número 1, comecei a ter mais contacto com a minha família em África, ok? Eu até o ano passado nunca tinha viajado, nunca tinha ido para o continente africano,
e o ano passado fui para o Ghana e para São Tomé e Príncipe, e o que acontece? O facto de começar a conectar com esse lado da minha família através da tecnologia, principalmente do Facebook, eu comecei a perceber qual era a realidade social, para além do que já me era dito pelos meus pais e tudo mais, e família, comecei a perceber e disse, ok, eu estou aqui, se eu quiser, hoje tive férias a partir do próximo dia que eu estiver disponível, amanhã, 3 da manhã, seja o que for, e posso viajar para o Brasil, posso ir quando eu quiser no mundo, porque o sítio onde eu estou dá-me essas condições. Sim. Vamos supor, por exemplo, que eu monetariamente não tenho essa disponibilidade, não tenho esse dinheiro. Obrigado por ouvir este podcast. Podem também apoiar-nos e dar o vosso contributo para o nosso crescimento em patreon.com/dicaverbal, onde irão ter acesso também a uma série de benefícios. Eu tenho a oportunidade de ir a algum sítio aqui, arranjar alguma coisa para fazer, ganhar esse dinheiro e fazer o que eu quero. Isso é um luxo. No mundo em que nós vivemos, isso é um luxo. E então foi perceber essa parte. Para além disso, comecei a integrar mais na comunidade africana, comunidade negra, digamos, aqui em Londres e no Reino Unido, e comecei a perceber mais a contextualização da comunidade aqui no Reino Unido, que do meu ponto de vista, pelo menos, está mais avançada do que a comunidade africana em Portugal, por exemplo. Okay. Então eu aprendi muito aqui com panafricanistas, malta que já está aqui há mais tempo. A zona onde eu vivia tinha muita comunidade, por exemplo, da Jamaica, africana negra, mas da Jamaica. E conectei muito, e a partir daí eu disse, ok, tenho começado a algum sítio, e se eu, da mesma maneira como o pai fez muitos esforços para evitar eu passar por situações que ele passou, eu já tenho isso para os meus filhos, mas agora que eu tive a possibilidade de aprender e ver mais, não, agora vou fazer. Então daí veio a ideia de criar a marca, criar uma maneira de ajudar, uma maneira de give back, e o princípio é literalmente tirar gastos das pessoas que seriam feitos, se calhar, em entretenimento ou em situações que se calhar não têm nenhum significado para as pessoas, para além do significado que aquilo que estão a fazer ou estão a pagar por lhes está a dar, e introduzir algo com um significado por trás, ou seja, um meaning. Sabes, estás a fazer algo para além de gastar o teu dinheiro e aproveitar aquilo, ok? Essa foi a inspiração de criar a marca, e depois como artista, também como criador, e muitas coisas que eu já desenvolvi, é preciso oportunidade para que, artistas independentes, e muitas das vezes essa oportunidade não existe. Então a African está aqui principalmente também para isso, ou seja, principalmente para ajudar a comunidade africana, no que toca neste caso a desenvolvimento tecnológico, educação à volta da tecnologia, e por um outro lado, apoiar artistas independentes que possam trabalhar na indústria fashion. Há quanto tempo é que a marca existe? Vamos fazer 1 ano em julho. Ok. Ou seja, quase 1 ano. O que eu achei interessante é que tu tens uma componente, ou vocês, social, para além da comercial, óbvio, com focos em tecnologia, como tu próprio confirmaste. Podes-me explicar melhor, e para os nossos ouvintes também, qual é o componente tecnológico que vocês fazem? Usam os fundos para telemóveis, computadores em São Tomé e Príncipe, porque eu acho que é em São Tomé e Príncipe tem sido o teu foco inicial, corrijo-me se estiver errado, foi a pesquisa que eu fiz. Ou seja, qual é a componente tecnológica e o que é que fazes a nível de investimento em tecnologia através da marca? Ok, então, como eu disse, o ano passado, por volta de setembro, eu viajei pela primeira vez, e o objetivo principal era ir a São Tomé e Príncipe e fazer um recon, não é? Ou seja, ir conectar com as comunidades, conectar com as pessoas, conectar com a cultura que o país tem, e principalmente o que é a mentalidade, e acima de tudo perceber onde é que há problemas, ok? Então eu fui para São Tomé e Príncipe e basicamente fui a todos os distritos, conheci a maior parte dos presidentes das câmaras de cidades em São Tomé e Príncipe, conectei ao máximo, de modo a absorver o máximo de informação, para depois a partir daí poder aplicar o que nós temos para aplicar e temos para ajudar da melhor maneira possível, ou seja, que seja verdadeiramente produtivo, não é? Então o que nós fazemos é basicamente, vendemos os nossos produtos, para além de t-shirts e sweatshirts, hoodies, temos também livros que vendemos que são escritos por autores africanos, ok? Isso é uma parte também, se tivermos tempo, podemos também
falar aqui, gostaria, por exemplo, de mencionar aqui alguns pontos nesse sentido. Qual que é teu, Filipe? Estás à vontade para falar o que quiseres. Vende o teu peixe. Ok, obrigado. Então, como eu estava a dizer, então vendemos os nossos produtos, não é? E com os lucros que tiramos dos nossos produtos, vamos utilizar esse montante, ou seja, esse dinheiro, esses lucros, para apoiar no desenvolvimento tecnológico no continente africano. Esse é o nosso princípio base. Agora, como é óbvio, estamos a começar a empresa, começámos há 1 ano, praticamente, o investimento é todo meu, ok? E eu não sou rico nem por aí além. Então, para além dessa situação, começa-se de baixo, então nós utilizamos lucros para apoiar. Agora, como é que apoiamos? Por exemplo, há muita falta de informática e de equipamentos informáticos, PCs, como tu disseste, por exemplo, situações em que um centro de estudos ou de informática precisam de internet para acesso, para poderem aceder, por exemplo, a conteúdo online que vai facilitar a aprendizagem, estás a ver, e conexão, por exemplo, com outros, basicamente para terem uma aprendizagem mais vasta. Pensa assim, hoje estamos em 2020, imagina como é que era, por exemplo, estudar em 1998. Exato. Estás a ver? Ou em 2002, vamos dizer. Exato. Como é que era aceder a informação e a quantidade de informação que tu tinhas disponível. Então, se nós pararmos e pensarmos dessa maneira, vamos dizer, ok, então, muita da malta lá, principalmente jovem, no continente africano, a internet é de custo bastante elevado, ponto número 1. Ponto número 2, acesso a equipamentos tecnológicos não é fácil devido aos custos e devido ao dinheiro médio, ao rendimento médio, vamos dizer, que as pessoas fazem. Então, isso tudo são dificuldades e, do meu ponto de vista, são entraves às pessoas conseguirem chegar a um sítio e pegarem aquilo que elas querem, estás a ser, honestamente e com trabalho, como é óbvio. Então, se eu puder providenciar computadores, internet e educação sobre esses mesmos computadores e sobre esses equipamentos eletrónicos, estás a ser, e tecnológicos, eu, da minha cabeça, sei que estou a abrir a porta, por exemplo, a um jovem, uma criança, para aprender, e a partir daí, se calhar, essa criança vai se tornar um developer, vai começar a focar em programação, e a partir daí pode ser uma possibilidade dessa mesma criança tornar-se adulto um dia, ir, por exemplo, para o estrangeiro, ou mesmo dentro do continente, pode ser, ou fora do continente, desenvolver mais esses estudos e esse conhecimento, voltar para o país e ser essa pessoa que vai fazer a diferença, ser essa pessoa que vai criar a nova empresa que vai fazer o boom no mundo. Estás a ser? Então, esse é o nosso princípio. Nós não estamos realmente focados em ajudar toda a gente porque é difícil. Nós estamos preocupados em levar a oportunidade às pessoas, estás a perceber? Em levar a oportunidade às pessoas, levar o conhecimento, levar a palavra. A palavra do quê? De que, olha, para além de teres mãos, tens a cabeça, para além de teres o teu corpo e conseguires falar e conseguires fazer seja o que for fisicamente, tens ali uma ferramenta que é um computador. E aquilo se calhar vai-te permitir conectar-te com outras pessoas no mundo inteiro, e isso para ti pode ter bastante oportunidade. Por exemplo, eu trabalho na indústria IT, trabalho com software e etc. Okay. E muitas vezes muitos dos freelancers que aparecem, não é, na indústria, dependendo das empresas, etc., são, por exemplo, da Ásia do Sul, ok? E em que para eles o salário médio se calhar pode ser, é um exemplo, porque eu agora não tenho na minha mente, mas vamos dizer se calhar o equivalente a 50 libras ou 50 euros para nós aqui na Europa, ok? E para nós diz, ok, 50 euros por mês, mas se calhar para eles é um grande salário, estás a ver? E eles, através da tecnologia, através da internet, para além de terem oportunidade de trabalho no meio onde eles vivem, podem estar a trabalhar com uma empresa dos Estados Unidos, podem estar a trabalhar com uma empresa russa, podem estar a trabalhar, estás a ser? Então, óbvio que leva-se tempo a chegar a esse patamar, mas tem que se começar de algum sítio. E o nosso objetivo é esse, é trazer oportunidade, começar por aí. Tu, apesar de a marca só tem 1 ano, então talvez esta minha pergunta ainda seja cedo para perguntar, mas tens tido apoio das autoridades em São Tomé, as autoridades governamentais em São Tomé, para esse teu projeto? Já te aproximaste ou já abordaste algumas autoridades para apoiarem basicamente também esse teu projeto, que é excelente? Dou-te já os meus parabéns, é excelente. Tens tido apoio das autoridades? Para dizer a verdade, tivemos bastante apoio, mesmo quando estive em São Tomé a fazer a pesquisa e a relacionar e tudo mais, houve sempre uma grande abertura, sempre que íamos a algum sítio, mais a malta estava lá comigo, não é? Íamos a algum sítio para tentar chegar a um contacto que era a pessoa que tinha as respostas ou que podíamos realmente explicar,
todas as pessoas nos atenderam impecáveis. Se havia alguma coisa que eles não soubessem, faziam os extras e os possíveis para conseguir. Ou seja, havia uma grande abertura. Agora, no que toca à tua questão especificamente, sim, já estamos a ter apoio, digamos, ou seja, estávamos nas conversas e estávamos quase a fechar essa situação. Apresentámos o nosso projeto, como é óbvio, ao Ministério do Empreendedorismo em São Tomé e Príncipe, e já estávamos a avançar nesse sentido. O que acontece foi Covid-19. Casado. Estás a ser? Até nisso o Covid. Para além disso, para além disso, o que é que temos também? Tínhamos acordos que estávamos a fazer com